internauta, é um prazer estar novamente com você aqui no Tribuna do Consumidor, na AllTV, a primeira TV e internet do Brasil. E hoje eu trago duas pessoas, uma amiga de muito tempo, uma pessoa muito querida, já tivemos grandes lutas juntas, é a Maria Inês Dott, hoje coordenadora institucional da Proteste. Maria Inês, para mim um prazer e uma honra recebê-la aqui. Olha, para mim também, viu? Uma satisfação enorme te encontrar e num momento muito oportuno para todos nós consumidores. Estamos sempre apagando fogo? Sempre apagando, sempre. Nós estávamos conversando, novos temas estão vindo, né? E, portanto, temos que acompanhar várias frentes de trabalho, bandeiras de lutas importantes para os brasileiros e também o prazo que se tem, às vezes, né, para você combater a lesão que o consumidor poderá sofrer. Então, são muitas áreas, muitas áreas. A corrida é grande. Mas você é uma boa atleta. A gente já fala novamente, Maria Inês. E também tenho o prazer de receber o Dr. Dalberto Adulis, que é consultor do Instituto Acatu. É professor, formado em Ciências Sociais, e ele vai falar sobre consumo consciente. Você tem uma noção mais ou menos do que é isso? Professor, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu pela oportunidade de estar aqui falando com o público sobre esse tema que se torna cada vez mais relevante para todo mundo. O consumo aumentou com a internet, Maria Inês? Olha, sem dúvida nenhuma, hoje nós sabemos que o Brasil é um país onde os consumidores gostam de estar entrando, gostam de estar fazendo suas compras, suas escolhas. Agora, tem aquele problema, Rosana, você sabe, muitas empresas, elas acabam lesando o consumidor. Recentemente, nós tiramos um site do ar que lesava o consumidor, não entregava os produtos, recebia o dinheiro, e, portanto, o consumidor ficava no prejuízo. Além disso, pudemos identificar que eles funcionavam como camaleões. Eles iam criando novos domínios. Então, conseguimos combater, conseguimos entrar na justiça, o juiz entendeu que era importante retirar do ar até que eles demonstrassem que poderiam voltar e realmente atender a demanda do consumidor. A gente sabe que a justiça está sempre pronta, né? Mas a minha pergunta, esta nova lei, né, o marco da internet, você acha que vai solucionar? Eu tenho minha opinião formada, falo depois de você, ou não? Olha, foi uma grande luta, você sabe, agora tem vários pontos ali, muito obscuros, e que nós não sabemos ainda como que nós vamos estar acompanhando. Se realmente a efetividade que todos nós esperamos por meio do Marco Civil vai acontecer, se o consumidor brasileiro vai ser beneficiado, né, ou não. E, portanto, seria até importante que esse acompanhamento fosse feito desde já para que pudéssemos, então, já ver de que forma nós vamos combater os prejuízos, lesões, ou, vamos dizer assim, novos critérios que vão ser estabelecidos. De né? responsabilidade. De responsabilidade, que isso não ficou muito claro. Então, eu acho que esse é o problema. Esse é o ponto. Era mais do que chegada a hora desta lei. O problema são aqueles que estiverem fora do Brasil, né? Como é que a justiça vai conseguir coibir, punir ou impedir se você não consegue encontrar essa empresa? Eu acho que, para mim... Esse ponto não está claro, eu acho que deveria ter se discutido muito mais. Agora, na verdade, foi importante ter essa lei aprovada, né? Sim. A Constituição da internet, vamos dizer assim. Agora, foi uma longa luta, você sabe disso, mas nós ainda vamos ter que acompanhar muito e interferir bastante para que realmente os direitos dos consumidores sejam respeitados. Não só lá fora, como aqui também. Aqui não ficou muito claro o papel de cada um, ainda está se discutindo. A lei não tinha completado 24 horas já estava ali, sabe, vários questionamentos, né? Não, Maria Inês, o professor Tércio Sampaio falou para mim, e acho que todo o programa eu repito isso, porque isso para nós do direito é muito forte, que o brasileiro não tem incorporado nele o espírito da lei. E que, portanto, publicado uma lei, em horas já saem formas de burlar a lei ou de encontrar caminhos, não é verdade? E foi o que aconteceu. Menos de 24 horas, né, já queriam modificar a lei, enfim. Então, esse acompanhamento contínuo é extremamente importante.
E agora nós vamos ver como é que vai ficar. Temos muitas dúvidas ainda, já fizemos os nossos questionamentos, mas não obtivemos respostas. Marinês, você está dentro de uma ONG, não é? Vamos voltar um pouquinho lá em 90, quando a gente começou a brigar com planos de saúde, né? Naquele momento a população brasileira era muito menor, a ascendência das classes C e D não existiam, né? A internet, imagina, estava, né? A gente tinha aquele computador com impressora PC, lembra? Era outro mundo, a maioria de vocês nem sabe do que a gente está falando. Mas você não acha que nós perdemos um pouco o bonde lá atrás? Nós poderíamos ter empenhado mais força para a defesa coletiva dos direitos e com isso hoje não teríamos uma judicialização tão grande? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos uma judicialização enorme, né, não só nos planos de saúde, mas também, eu acho que em todas as áreas. Essenciais. Telefonia é um bom exemplo. Sim. Né? E depois nós vamos estar falando sobre isso, as instituições financeiras. Exato. E o que se percebe é que o juiz demora. Na verdade, ele às vezes sente dificuldade em entender uma coisa que para o consumidor passa a ser um grande problema. Né, e que atinge toda uma coletividade. Então, exatamente. Vou te dar um exemplo. Nós temos 4 ações na justiça contra o 3G no país. Né? As ações estão ali, não foram julgadas, os juízes ainda estão avaliando. Até por isso desconhecimento da própria internet. Desconhecimento da própria internet, claro, desconhecimento da própria lei. Nós já estamos no 4G, já estamos... Estão vendendo o 4G, não resolveram o problema do 3G. Exatamente. Então, às vezes as coisas acontecem em momentos... sabe, que não teria grande efetividade. O consumidor continua pagando. Exatamente. Teria que ter uma justiça ágil, rápida, para que toda uma coletividade fosse beneficiada. Eu infelizmente percebo que nas faculdades o tema ainda não é enfrentado, né? A defesa dos interesses coletivos nas suas especificidades. Exatamente. E aí os magistrados vêm também com essa falta de formação. Então, para ele é muito tranquilo dar uma liminar para atender um indivíduo, mas para atender uma coletividade... E principalmente grandes empresas, né? Então, aí isso acaba sendo um fato complicador também. E o consumidor acaba pagando e acaba tendo prejuízo. Há anos, a área de telefonia é campeã de reclamações. Mas desculpa interromper, né? Mas particularmente eu mudei de companhia, já estou na 3ª companhia telefônica, né? A gente faz um tour. Mas nesta que eu estou agora, eu moro no Alto da Lapa, que é uma região central de São Paulo. Não tem sinal. Eu não consigo no Alto da Lapa não tem telefone. Sinal. Aí falei com a minha esposa, vamos ligar e pedir uma torre. Mas a gente sabe que não vai dar em nada. A outra empresa, a de TV a cabo, o mês passado estava cobrando abusivamente pelo serviço de internet, que era ofertado por R$120. Naturalmente, estava cobrando 390. Depois de muita briga, umas 6 horas de telefonema, conseguimos que seria ressarcido. Hoje chega a conta e o que acontece? 390. Eles ressarciram 100 e estão cobrando 390 de novo. Agora então, hoje tem que começar tudo outra vez. Eu tenho que começar essa novela. É isso que eu te falo. Se houvesse a defesa, já estivesse incorporado na sociedade, a defesa do coletivo, se um grupo de pessoas do Alto da Lapa se reunisse e entrasse com uma demanda para exigir a torre, muito mais força, muito mais legitimidade, claro, não é? Mas falta essa cultura. Organização, né? Claro, mas é óbvio. É uma pena. Não, é uma pena, porque o que você falou é importante, porque o consumidor que está engajado, aquele que está mobilizado, né, num caso como esse, por exemplo, consegue muito mais do que o indivíduo sozinho. É óbvio. Evitaria a justiça, trataria diretamente com o provedor de serviço, exatamente, cobraria esse serviço. E ele temeria essa união de consumidores. E não venderia... Né, como aconteceu, você não sabia que tinha problemas. Exato. E não passaria a vender o que ele não pode oferecer, que é o que mais acontece. É claro, e hoje eu acho que o grande temor de todos os fornecedores de produto é a internet, né? Um vídeo postado, ele em horas, ele pode atingir 1 milhão de pessoas. Então, se de repente os moradores do Alto da Lapa se reúnem, 50 pessoas se mobilizam, soltam um vídeo
e entre eles mesmos propagam esse vídeo, 50 pessoas de Facebook divulgando para suas comunidades, é um surto. Não é isso? E a empresa se assustaria, porque hoje Claro. as empresas, elas preferem estar ali nas redes sociais acompanhando as reclamações e resolvendo, Claro. ao claro. invés de instalar um serviço de atendimento ao consumidor adequado, Sim, ao sim. invés de ter uma ouvidoria que realmente atenda, né, as necessidades. E isso acontece com tudo, telefonia, eletroeletrônico, né? Exatamente. Quer dizer, hoje você compra um produto, dentro do prazo de garantia já apresenta defeito. Quantas e quantas vezes o consumidor gera protocolo sem solução? Sim. Quer dizer, a empresa ela não está preocupada com o nome dela. Né? Isso fica bem claro. Então, agora que nós chegamos no motivo do Dalberto estar aqui. Pois é. Dalberto, o que é o consumo consciente? Então, o consumo consciente, no Instituto Acatu, a gente trabalha com um conceito de que é uma forma de consumir em que o consumidor sempre está atento aos impactos positivos e negativos dos atos de consumo. Então, impactos sociais, ambientais e econômicos que são muito relevantes a cada coisa que a gente está consumindo. Então, quanto mais consciente o consumidor, ele vai fazer as opções que vão trazer um benefício para ele próprio, em função dos recursos que ele vai utilizar, do produto que ele vai consumir, mas também permitir que esse processo de consumo promova desenvolvimento, ao mesmo tempo em que não traga impactos negativos para o meio ambiente e sociais, né? Então, são escolhas que fazem muita diferença. Evidentemente, quanto mais informação e mais conhecimento o consumidor tem, melhor ele pode fazer as opções. Dalberto, você coloca o consumidor nesse ponto como um indivíduo isolado ali no seu poder de decidir. Mas, ouvindo você falar, eu enxergo um cidadão. É que ele não tem a noção de ser o cidadão. Porque a hora que ele está comprando, ele pode influenciar mudança de comportamento nessa empresa. Exatamente. A gente percebe muito esse papel. No Instituto Acatu a gente começou há 13 anos, primeiro priorizando o lado do consumo, mas evidentemente se mostrou uma ligação muito grande entre o consumo e a oferta de produtos. Porque o consumidor que exige mais acaba indicando tendências para as empresas. Então, estava se falando da reclamação e da reputação das empresas, que é algo cada vez mais relevante. A pesquisa que a gente publicou no ano passado, em 2012, está disponível no nosso website, o que a gente percebe? Que aumentou a desconfiança do consumidor em relação às empresas. A proporção de pessoas que desconfia do que elas estão dizendo aumentou. Amém. Em relação à sustentabilidade. Isso né? mostra Amém. que o consumidor é um cidadão, antes de tudo, que está preocupado, Que ele né? começa a reagir, né? E ficar frente mais a tantos, ficar mais crítico. Então, essa massa crítica é importante. Exatamente. Até para quê? Porque as empresas, às vezes, se calam. Elas recebem as reclamações, mas elas não dão aquele tratamento que deveriam. Até para poder modificar rapidamente o produto. A conduta como um todo. Exatamente, como um todo. Então, eu acho que se o cidadão começa a ficar mais consciente, logicamente que ele interfere até na linha de produção daquele produto. Exato. E aí as empresas vão, de certo modo, de um lado, estar atento a reclamações, a tudo isso, né? Mas também está tentando atender aqueles mais conscientes e que estão mais preocupados com a questão ambiental, por exemplo. Procurando produtos que sejam mais duráveis, produtos que tenham na sua composição matérias-primas recicladas, evitar produtos que tenham, por exemplo, sejam produzidos por uma empresa que tem mão de obra escrava. A gente viu alguns casos na mídia nos últimos anos, né? Então, o consumo consciente vai, primeiro, pensar se de fato precisa de um produto, fazer a escolha certa, usar melhor, e uma coisa que é super importante, sempre foi, mas adquire uma importância maior agora, que é o descarte correto. A gente está falando aí, a gente tem uma lei de resíduos sólidos que passou a vigorar esse ano, e cabe a nós, como consumidores e cidadãos, né, destinar os produtos que são pós-uso, que são seus resíduos, adequadamente para que eles possam ser reutilizados em processos produtivos. Então, explica para o nosso internauta exatamente como ele tem que proceder frente a essa lei. Porque essa é uma informação, aliás, no Brasil, primeiro que já é difícil, o brasileiro tem interesse em conhecer o que está acontecendo se não estiver batendo problema nele, na casa dele. Mas veja,
nós já estamos aqui em junho, você é o primeiro a falar neste programa desta lei. Tá vendo? Então veja. Isso uma é pena. muito importante. Agora, tem uma questão da lei, inclusive, né? O consumidor que realmente adquire os produtos e tudo, é também aquela competitividade, né, que hoje existe entre as empresas, quer dizer, lançando novos produtos cada vez mais. O tempo todo. O tempo todo. O consumidor que adquire um, que acaba vendo o outro, já compra. E a globalização, porque hoje nós temos a globalização que permite ao consumidor estar sabendo quando que o produto vai chegar no Brasil e já está pensando em adquirir. Não, quando então, não vai, já compra lá. Exatamente. Ela é muito importante até para saber o destino, né? Exato. Disso tudo. Eu acho que o Brasil é um fenômeno, né? É um fenômeno em consumo, né? Todos os países, até o Canadá está fazendo propaganda aqui para o brasileiro ir para fora, né? Então nós já somos conhecidos no mundo como o país que mais consome. É impressionante. E dentro desse consumo vem o consumo desnecessário, que é o que a Marinês falou, e aí o que fazer, né? Porque comprou o 5S, vai fazer o que com aquele 3G? Isso é crítico, né? Dentro do consumo consciente, a primeira questão que a gente coloca é por que comprar? Então a pessoa de fato fazer uma avaliação, porque o benefício da troca de um produto por um outro novo é muito pequeno em função do recurso que está sendo gasto, mas o impacto ambiental que se tem. Grande questão, a gente tem uma inclusão de 40, 50 milhões de pessoas no Brasil, que felizmente ascenderam, né, a uma classe C emergente, mas isso gera uma pressão enorme. Isso está acontecendo no mundo todo. Quando a gente pensa na China ou no mundo como um todo, a gente tem um excesso de consumo que inviabiliza a sustentabilidade da nossa vida no planeta. Não é a abelha, a baleia ou a árvore que é o problema, somos nós, porque vai faltar água, vai faltar energia, já falta recursos minerais para vários produtos que têm que ser elaborados. Telefone, por exemplo, em 1 tonelada de telefone você tem mais de 100 quilos de cobre, você tem mais de 100 gramas de ouro, então no fundo tem recursos que vão ser desperdiçados. Quando você falou reaproveitados, de certo, tem que ser reaproveitado. Tem que ser reaproveitados. Quando você tem a reciclagem, você reaproveita esses recursos, o que é positivo. O que é relevante dessa lei que ficou 20 anos no Congresso para ser aprovada? 20 anos. Que finalmente vão acabar os lixões, todos os municípios terão que dar uma destinação adequada ao lixo. Quer dizer, já estão tendo que dar. A partir de agosto. Tá. Né? Agora, sabe-se que nem todos terão condição de extinguir com todos os lixões até lá. Mas muitos municípios já elaboraram planos de gestão dos resíduos, o que é importante, e a gente vai caminhando numa melhoria. E existe uma responsabilidade compartilhada. Então, a empresa produtora de determinados produtos vai ser responsável também pela destinação. Então, tem setores que vão ter a implantação da logística reversa. O que é isso? O produto é produzido, o consumidor utiliza e o resíduo pós-consumo deve voltar para um ciclo produtivo. Então, produtos eletrônicos, incluindo a linha branca, geladeira e fogão, né? Óleo, pneus, lâmpadas, são setores em que os produtores vão ter que dar uma destinação adequada. Implantar essa logística reversa, no fundo, significa encontrar meios de coletar esses resíduos na casa do consumidor diretamente é muito difícil. Provavelmente em centros de reciclagem ou junto a cooperativas que vão implementar serviços de reciclagem, reinserindo a matéria-prima no processo produtivo. Agora, você acha que, por exemplo, apesar da lei, vai haver uma fiscalização, vai ser mesmo implantado? Porque hoje, o que nos preocupa, enquanto defesa do consumidor também, é a questão da obsolescência programada. Né? Então, hoje os produtos eles são comercializados já se sabendo a vida útil deles. Quer dizer, às vezes, sabe, eles têm uma vida útil muito pequena. Então, obriga o consumidor a comprar outro produto. Né? Às vezes fica mais caro consertar do que comprar um outro. Às vezes a diferença da função de um para o outro é mínima, mas o consumidor compra. Então, isso nos preocupa. Né? A implementação da lei, a fiscalização, aliás, tudo hoje, se não tem uma fiscalização eficiente, nós sabemos como funciona, né? Então pode colocar em risco uma população, toda uma população.
Né? Como o Brasil, por exemplo, que hoje está acostumado com os grandes lixões e que vão ter que se adequar num período curto de tempo. Né? Quer dizer, nós estamos em junho, será que em agosto isso vai ser possível? Mas quem que vai punir? Quem que vai fiscalizar? Como é que funciona? Eu vou além, se não tem nem fiscalização para o descarte de água, se não tem fiscalização para os gatos da energia, nós estamos falando das duas coisas mais importantes hoje no mundo. E que compromete a saúde, a segurança. Compromete quer dizer, a vida né, do Marinês? cidadão, né? Quer dizer, e aqueles que hoje são emergentes, será que eles têm essa consciência? Porque eles acabam vendo ou viveram num outro mundo e que não tem esse entendimento, né, da necessidade de estar participando, de estar colaborando, enfim, de estar cobrando, né, como cidadão para que as coisas melhorem. Então, essas são preocupações que nós temos muito, né, e que a nossa função é estar cobrando o tempo inteiro melhorias. E eu vou agora provocar, né, Adalberto? E vocês fizeram a pesquisa, vocês têm esse objetivo, mas como vocês poderiam aumentar esta campanha, né? Porque nós temos que acelerar, levar isso para as escolas, talvez, né? Não é, Marinês? Sim, para que porque existe no Acatu a gente trabalha principalmente com produção de informação, comunicação e educação. Então, do ponto de vista da comunicação, evidentemente usando as mídias sociais e a internet, a gente tem dado um salto do ponto de vista de disseminar essas informações. E a gente já vê grandes grupos na internet trabalhando com alimentação sustentável, a gente viu todo o movimento em torno da mobilidade, o uso das bicicletas, hortas urbanas que vão permitindo uma reaproximação da produção e do consumo de alimentos. Então, na comunicação, a gente já vê grupos mais conscientes trabalhando com esses temas. Na educação, a gente trabalha tanto com as empresas, e aí mobilizando e educando... Você está indo pelo caminho inverso, você está indo dos fornecedores de produto para o consumidor. Para ambos os lados. Junto às empresas, são empresas que de fato têm interesse em produtos mais sustentáveis, que estão produzindo e que às vezes até têm dificuldade de mostrar para o consumidor que esses produtos são melhores e por quê. Então a gente tenta colaborar com isso, mobilizando e educando alguns dos colaboradores, mas também dando algumas orientações. E um componente muito forte de educação junto às crianças. E aí nós temos uma plataforma que chama Educatu, educatu.org.br, em que hoje mais de 1000 escolas já participam e é super criativa, porque os professores podem gratuitamente se inscrever e utilizam esse sistema como uma rede social para a sustentabilidade, ajudando o trabalho educativo junto às crianças. Para disseminar toda a informação. Para disseminar, e você tem circuitos sobre água, sobre energia, sobre a terra, na verdade, sobre a alimentação. Vai criando a consciência, né? Vai criando a educação para o consumo a partir da consciência e das necessidades. E isso para alunos novos, e eles têm desafios, muitas vezes. Então eles se engajam de uma maneira muito forte, passam a ter uma consciência maior e muitas vezes levam isso para dentro da casa. Mas com certeza, dos pais, né? Com certeza. Então isso é crítico. Eu acho que educação e cidadania, voltando à questão das reivindicações coletivas ou da participação, ou no caso dos resíduos, vai depender do cidadão, que por vezes é consumidor, de fato ter essa consciência. O brasileiro está produzindo hoje mais de 1 quilo de lixo por dia. Qual que é a média mundo? Hoje a média nos países europeus é 1,1 kg, por aí. Aqui está 1,1 kg, nos Estados Unidos é maior. Ou seja, a gente já está com uma produção de lixo, né, próxima dos países desenvolvidos. E tem crescido muito. O Brasil, entre os países em desenvolvimento, é o que mais produz lixo eletrônico. Então, mais do que a China e do que a Índia per capita e a África do Sul. Mas é por isso que eu falei, o Brasil é o país que mais consome. O Brasil tem hoje 360 milhões de celulares, dá quase 2 celulares por pessoa. E essa pessoa quer o modelo mais novo, porque é mais bonitinho, mais compridinho, mais chatadinho, não é assim? É verdade. Dá para ter uma máquina, sabe, fotográfica com um pouquinho melhor, pouquinho melhor, exatamente. E aí gasta tanto dinheiro, mas isso leva à frustração, né? Na nossa pesquisa, o que a gente percebeu? A gente fez em 2012 uma pergunta interessante. Perguntou para as pessoas o que é felicidade para você. 66% das pessoas falaram, para mim felicidade é saúde.
a minha saúde, saúde da minha família, das pessoas com as quais eu estou. 60% falou convívio social, estar com as pessoas, estar junto, se divertir, ter um bom tempo, passar um tempo com os outros. 36% falaram qualidade de vida. E relativamente, só 30% fizeram menção a algo relacionado à questão material. Não ter dívidas, ter uma casa, ou ter um produto mais novo, ou mais recente. Então, a gente percebe que as pessoas, de certo modo, no fundo do seu no interior, âmago da sua essência, não é o material que vai trazer essa felicidade. A questão-chave, como a gente tem até trabalhado no Acatur, é descobrir de que maneira a gente consegue mais facilmente mostrar que caminhos da sustentabilidade e da cidadania é que de fato vão trazer a felicidade efetiva e não esse consumo superficial. E que vai trazer a qualidade de vida também, né? Evidente. Agora, nós achamos que a educação é a base de tudo. Né? Educação para o consumo, começando nas escolas, principalmente, porque eu acho que as escolas têm um papel muito importante. Não substitutivo, em hipótese alguma, né, do papel dos pais, Não. Mas, infelizmente, está faltando muita coisa na área da educação. E aí você falando das crianças, não se incentiva ainda a criança a ser criativa, né? Não se incentiva a criança a pensar realmente, a saber quais são os direitos dela e os direitos dos pais dela, né? Porque a gente está vivendo um monte de iglu, né? É o iglu da criança, é o iglu da sustentabilidade, é o iglu da mulher, é o iglu do índio, né? E a gente tem que unir esses iglus, Marinês. Porque a gente está falando... Eles vão derreter com as mudanças climáticas todas daqui a pouco, viu? Pois mas antes que é capaz de se separarem. A trabalhar não, mas é capaz de se separarem. E quando você fala que o desejo de 66% das pessoas é saúde, óbvio, mas ainda se pensa na saúde de uma forma errada. Se pensa na saúde... Está respirando, está funcionando, não se pensa na saúde com dignidade. A gente tem que começar a discutir. Falam em convívio social, mas não estão percebendo que estão trocando o convívio social com a rede social. Ou pelo shopping, né? Ou pelo celular, porque não é raro você chegar nos locais com várias pessoas, todo mundo lá, famílias inteiras, às vezes mandando mensagem um para o outro no mesmo ambiente, entendeu? Uma coisa assim incrível. E isso não é convívio social. Isso não é o convívio. Não é? Aí é uma questão crítica, né? Eu, como pai de uma criança de 12 anos agora, é muito difícil essa questão de tirar o celular, né? E eu tento, de todo modo, manter isso ao menos nos momentos das refeições, que é tão importante para a integração. Eu vi outro dia no Facebook ainda uma chave que estava assim, era a Mafalda, né? Só que feito depois, né? Porque o Kino já não estava... Mas dizia o seguinte: nossa, descobri que invadiram minha casa. Aí na outra coisinha, meu celular ficou sem bateria 5 minutos, eu olhei em volta e estava cheio de gente na minha mesa. Era a minha família. Então, dá para perceber que falta, né, essa comunicação até que a dentro gente, de casa. Não né? é o tema do nosso programa, mas a gente pode começar a falar, e de fato eu iria provocar o Adalberto, aproveitá-lo como pai, né, da disciplina pai-filho. Com certeza. Não é? Porque certeza. não adianta. Eu acho que nós somos de uma geração que, quando tivemos filhos, quisemos dar a ele tudo que nós não tivemos, né? E eu acho que aí a gente pecou. Eu acho que sim. Mas é que também mas claro, a própria que sociedade, né? Ela vai se transformando, vai mudando, e você vai ter que, né, tem que acompanhar, lógico. Hoje eu acho que os nossos filhos têm muito mais do que nós tivemos, né? Também dadas as condições. Mas eu te dou um exemplo, Outro dia, meu filho chegou e falou assim: olha, eu tenho que fazer um trabalho para falar como que era na época que não existia luz, que não existia TV, que não existia, sabe, uma série de coisas, né? Quando existia ainda o computador, que não é esse tablet, sim, né? Quer dizer, você começa a pensar, você fala, nossa, quando a televisão era branca e preta, começaram a ter telinha de 3 cores, 4 cores para ser colorido. Nós lembramos de tudo isso, quase tudo. Mas eles não têm ideia. Não tem noção. Mas, Marinês, eu vou dar palestra, tem pessoas, e vocês também, que não conviveram
a Constituinte. É. Não é? Então realmente muda. Muda muito. Mas que o Brasil tornou-se, em termos de consumo, superficial, tornou. Eu acho que tem uma coisa que, de certo modo, é um pouco drástica, é bem drástica no Brasil, né? É a maneira como o consumo chegou e os shopping centers eliminando espaços de convívio social que antes ainda existiam. A gente estava falando antes do programa sobre violência e isso está ligado também. Então as pessoas de um lado se enclausuram em condomínios, né? Todos prédios cercados, já não vão para a rua. E ao invés de ir ao comércio de rua, um parque, vão ao shopping center. Isso é a maior diferença quando a gente vai à Europa e sente uma sociedade viva, aonde existe contato com a rua, com o meio ambiente, com a arte o parque, na rua, com a arte, com a diversidade, com o piquenique. Sim. São tantas formas de se reconectar que precisam ser restabelecidas para ocupar o lugar que o consumo acabou ocupando e traz infelicidade. Então, a gente no Acatu tem trabalhado com a ideia de estilos de vida sustentáveis, que passa exatamente por redistribuir o tempo, por encontrar formas diferenciadas de relacionamento e de lazer que dão dicas e ideias atrativas para as pessoas mudarem o seu comportamento. E eu vou além. O Os brasileiro hábitos, consome e paga muito caro pelo que ele consome. Né? É impressionante. Acho que por isso que a gente não consegue ainda mudar muito a postura das empresas, porque o preço que vier tem consumo e elevado, não é? O mesmo produto fora do Brasil vai custar 30% e dá lucro para aquela empresa. Vem para o Brasil. Você está sendo boazinha, 30%, viu? Porque eu acho que é muito mais, muito mais. Agora, isso também é aquela... É o que a gente volta a dizer, né? A educação para consumo. Você precisa comprar? Exatamente. Você vai fazer o quê com esse novo produto? Pensou em descartar outro ou vai ficar encostado? Exato. Comprou uma roupa, vai fazer a troca? Tudo isso está relacionado a tudo que a gente está conversando. Né? São os hábitos que as pessoas acabam... ficando ali arraigadas, não conseguem, desapega, exatamente. Não é? Então tem que ser. Ou dá esse produto para alguém, ou compartilha. Tem muitas ideias de compartilhamento também que vão surgindo. Né? A gente viu bicicleta alugada aqui, por exemplo. Isso. Hoje já existe aqui, mas é muito forte. Na Alemanha, aluguel de automóvel, por hora. Tá. Você pega um carro, aluga aqui, usa o celular aí, é legal, para ver onde está o carro, vai lá, pega o carro, usa por 1 hora, 2 e deixa na porta da sua casa. Outra pessoa vai poder identificar. Já existe e pegar esse carro depois. Isso é o melhor dos mundos. E a Mercedes e BMW fazendo isso aí. Então, você imagina aqui no Brasil? As pessoas precisam, para fazer isso, ter planejamento. Educação, né? cultura. Hábitos, né? Saudáveis, Claro. Quer dizer, todo um planejamento. E é isso que a gente quer, mas nós não temos visto isso. As pessoas não se planejam, elas estão sempre querendo comprar, sempre novidade, pagam um alto preço, Pela nem novidade. sempre o produto é adequado, nem divide, sempre é a melhor escolha, Sim. não é? Sim. E portanto, isso eu acho que é importante estar mudando, né? A consciência do consumidor em relação ao que ele consome. E aí eu pergunto, e o papel das escolas nessa discussão do consumo? Por exemplo, tem que estar... Você pega uma escola de Manhattan brasileira, tem que estar com a jaqueta de não sei quem. Porque faz parte da tribo. Exatamente. Né? Tem aquela questão da tribo, se um está usando... Todos têm que usar. Entrar. Só que é este consumo de tribo que vai fazer com que os meninos de periferia queiram, obviamente, estar inseridos. Não é verdade? É verdade. Né? Então, a escola tem papel nessa questão, Dalberto? Já tem enorme, né? A escola, como o ambiente educativo de formação, é fundamental. Nesse sentido, o uniforme acaba sendo positivo. Porque você não precisa diferenciar através das roupas. Ainda que a gente saiba que essa diferenciação, historicamente, sempre houve. Sim, né? sim. A distinção sempre existe. A grande questão é quando se torna uma obsessão. Exato. Dentro de roupa ainda, eu vi hoje um caso interessante. Até através do Facebook também, mas é uma marca americana de roupa para criança. E está escrito assim, compre a roupa do seu filho vai crescer. A roupa do seu filho não vai crescer. Traga a roupa e você vai ter um desconto de 30%, 40%, 50% na roupa mais nova.
E essa roupa que você trouxe vai ser usada para reciclagem e vai ser enviada para um país tal, permitindo que pessoas que não têm acesso à roupa possam utilizar. Fantástico. Então você reciclou, tem uma consciência maior. Não deixou dentro de casa Exato. lá. Então, É um isso é uma negócio coisa legal. que teria que instituir, né? Em termos de Brasil, acho que a gente precisaria ter maiores opções, feira de trocas, isso, sabe? Coisas que a gente não usa, coisas que a gente não pensa. É que isso ainda está ligado... é coisa de pobre, né? É cultural. Mas vai não mudando, tem melhorado, tem aumentado. Mas tem que melhorar. Velocidade pouca Mas ainda. a consciência do consumidor, a educação é tudo. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um caso emblemático que é do álcool líquido, que era usado para limpeza doméstica. Durante 10 anos nós lutamos contra, junto com a Criança Segura e a Proteste, contra a utilização do álcool líquido para limpeza. Felizmente foi banido, só que tem projeto de lei que nós temos que acompanhar e as pessoas não tiveram a consciência de que isso é uma segurança para elas. Ela Muitas mesmo. reclamam, por quê? É barato, limpa fácil, só que o risco, a segurança, a própria vida, um risco à vida. Então, quer dizer, as pessoas não se conscientizam. Então, mas você tocou num ponto... Por isso que tem que... Mas você tocou num ponto importantíssimo, Marinês. Por quê? Tudo que é sustentável é mais caro. Nem tudo. Alimentos orgânicos são mais caros. Nem sempre. Papel Reciclado. reciclado é mais caro. Na maioria, você pode ter exceções, mas é curioso porque você investe para que a pessoa entre no mundo sustentável, mas vem e ele não tem acesso. Mas eu acho que nem sempre é mais caro, tem muito da lenda, hoje já tem várias opções que não são. Posso te dar algumas. Então vai. Mas antes das opções, aí é importante as políticas públicas, incentivos e regulação para equivaler. Então, se eu estou reciclando... Estou batendo palma, você... Porque é óbvio. Senão a gente Porque o que adianta a pessoa equilibra os desejar? preços de mercado, Claro, né? a pessoa deseja, mas não pode. Então Mas fica com olha, raiva. vamos imaginar aqui, álcool versus gasolina. Por a gente pensar como combustível. O álcool tem um impacto muito menor em termos de mudanças climáticas. E a diferença é compatível ou às vezes é um pouquinho maior. O consumidor pode escolher. A sacola retornável, reutilizável, ao invés da sacola Depois de toda aquela descartável, De toda a Aquela discussão. celeuma. é muito mais barata do ponto de vista do preço. Sim, E é mais sustentável. Mas é perfeito. Acontece que não há política pública para retirada do lixo. E eu não conheço um brasileiro ou uma brasileira que não use aquelas sacolas com o fim do lixo. Não, mas hoje a gente tem muito mais gente usando aquela retornável do que havia anteriormente. Para fazer as compras. Isso. Mas ela vai atrás da sacolinha de plástico. Mas é um volume bem menor. Você tem Nós uma já ideia. temos a estatística disso? Não, olha, em média, o brasileiro que vai no supermercado usar só essas sacolinhas, ele usa 2 por dia, vai dar 60 sacolinhas quase por mês. Essas 60 sacolinhas por mês, uma família, você consegue, em um mês, se você enfileirasse, daria a altura da Torre Eiffel, só de sacolinha plástica. Uma família. A família não utiliza tantas sacolinhas para o lixo, né? E elas vão, de fato, parar em rios, vão entupir bueiros, tem sim, um problema ambiental lamentavelmente. gigantesco. Lamentavelmente. Então essa conversão é super importante. Você não tem eu fui países favorável. europeu, americano, canadense, não existe essa sacola. Não, eu fui né? favorável na época, pelo amor de Deus, eu Mas sou assim, favorável. ela é mais sustentável. É. Uma outra alternativa, tem uma linha de produtos de higiene pessoal, de uma empresa, que passa a ter produtos que são mais baratos, que usam menos embalagem, que usam menos corantes e que produzem menos resíduos. Nesse caso, ela é mais barata do que as demais, até porque houve economia no transporte, toda a logística de produção desse produto. Então, a gente já tem produtos que são mais sustentáveis. Sem ser propaganda, sem você ser mais pode caros. citar o nome dessa empresa? Posso falar que sim, Eu a acho que empresa sim. Natura tem a linha que chama linha Soul, e ela obteve uma grande diminuição no volume de embalagem utilizada, 70%, nas emissões de CO2 decorrentes do processo produtivo e da logística, e o produto é mais barato do que os demais. Então, ela armazena as coisas em muito menos espaço, é bom para o produtor, para o fabricante, para o distribuidor e para o consumidor. E, particularmente, é interessante o slogan da empresa. Para que você precisa do que você não precisa?
Então, no fundo, eu estou comprando a embalagem que não é o que eu preciso. Que vai jogar fora, né? Eu quero o benefício. Mas é uma questão de consciência mesmo, Sem né? Porque dúvida. isso está sendo feito maravilhoso, mas eu acho que a gente tem que preparar as nossas crianças para que eles tenham esse entendimento. Né? Agora, além disso, ter políticas públicas adequadas, porque hoje a gente vê que as políticas públicas não são adequadas, demoram para acontecer, e o que mais a Proteste faz é cobrar políticas públicas para vários setores. Exatamente. Então, estamos assim, toda hora cobrando, propondo solução e as coisas não acontecem. E apagando incêndio. Você vê, 10 anos, e agora temos que acompanhar o projeto de lei O do álcool. do álcool. Mas pensa no cinto de segurança, aconteceu O também. cinto de segurança, nós fizemos teste, vimos que precisava ter cinto de segurança e airbag. E quase, depois de 12 anos praticamente, quase que o ministro coloca tudo a perder, porque ia adiar o prazo da entrada em vigor dos cintos de segurança, né, que vão preservar vidas. Quer dizer, então, o que nós temos feito o tempo inteiro? Acompanhar essas políticas públicas. Mas não tenho dúvida. Cobrar essas políticas públicas e não podemos abandonar ou enfraquecer um pouco o acompanhamento, porque logo novas medidas viram acontecem. Eu diria que da entrada do Código em vigor, do Código de Defesa do Consumidor em vigor até hoje, o mundo mudou, né? E claro, muitas coisas boas, mas é que ainda faltam tantas coisas, Maria, tantas, mas a gente chega lá. Nós chegamos. Tá acabando, eu acho que a gente avançou muito. Não, também acho, né? mas avançamos muito. Muito. Estamos até com nova tese, dano moral coletivo. Não é? Não é? Muito legal, muito legal. Para os lesados. Nosso tempo está acabando, viu? Eu já estou avisando. Então, eu preciso fazer um bate-bola muito rápido com a Marinês. Cuidados que o internauta tem que ter ao fazer uma compra. Olha, elenca aí para mim. São vários os cuidados. Primeiro, verificar se não tem reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, verificar nas redes sociais se essas empresas estão entregando os produtos, se essas empresas existem de fato, tem meios de você conferir o CGC dessas empresas. Se não é fantasma, né? Se não é fantasma. Hoje nós temos a lei do comércio eletrônico que obriga, inclusive, não só ter o CGC da empresa, mas o endereço físico também, uma forma de imprimir o pedido. Ou deixar ele salvo diante da sustentabilidade, deixa ele salvo dentro do computador. Com backup. Com backup. Exatamente, não vamos. Então, são medidas que o consumidor pode tomar antes de fazer a sua compra, né? E também anotar, todo pedido tem que estar ali conferido, prazo de entrega, não entregou, já automaticamente utilizar o código que tem as opções, ou você devolve o produto, ou você dá um novo prazo, ou recebe o dinheiro de volta e não pagar de forma adiantada. Dá um sinal, recebeu, paga o resto. Não pague mais que 10%. Não pague mais do que né? 10%. Então, são medidas que o consumidor pode tomar. E outra coisa, tão logo ele perceba que foi lesado, que ele não estão entregando, denunciar, porque a defesa do consumidor precisa ter a denúncia do consumidor para poder receber outras e também verificar se se a mesma empresa que está lesando uma coletividade ou não, de forma a rapidamente dar uma solução, buscar uma solução e impedir que essas empresas continuem no mercado. E para esse internauta que foi lesado, você acha melhor, que vale a pena ele ir primeiro ao PROCON para depois eventualmente judicializar a questão, ou vai depender caso a caso? Vai depender caso a caso, mas o importante é o primeiro contato com a empresa, gerar protocolo mas se e não a partir contato, daí então não sai teve correndo. contato, mas agora é obrigado o contato, né, lá na página na primeira inicial, página. Lá na primeira se página. Não tiver, você se não tiver, já tem que denunciar, não compre, mas se comprou, denuncie. Reclame nos órgãos de defesa do consumidor e, se não tiver solução, buscar a justiça. Dependendo, lógico, juizado especial civil ou justiça comum. Por isso que é muito importante o cuidado, né? A prevenção. Porque se você não quiser, dá muito trabalho, ler tudo, salvar, imprimir, se for o caso, o risco que você está correndo, se for uma empresa fantasma, é total. Você nunca mais vai ter aqueles 10%, né?
Se pagou só 10%, não vai ter, né? Se pagou, porque geralmente pagam a totalidade, não vai ter o Exatamente. produto, não vai ter o dinheiro de volta. Exatamente. E vai estar abrindo brecha para a empresa continuar lesando outras pessoas. É isso que as pessoas têm que entender. Olha, resolvendo um caso individual pode se resolver de forma coletiva todo um problema. É ela ter a consciência de que a atitude dela vai surtir efeito na comunidade para uma série de pessoas. Com certeza. Não é isso? Dalberto, nosso bate-bola. Né? O que o nosso consumidor, principalmente o internauta, precisa fazer para tentar entrar no consumo consciente e não cair no automático, não é? Olha, eu acho que a internet pode ter um lado relevante do ponto de vista do consumo, que é o que a gente chama aí da desmaterialização. Né? Então, quando eu compro, por exemplo, um livro digital, ou eu compro músicas digitais, eu não estou precisando gastar matéria-prima para aquilo. Né? O virtual tem alguns benefícios, mas traz riscos muito grandes também. Né? Seja do ponto de vista, ela colocou, das empresas que estão lesando o consumidor, mas pela tentação e da compra por impulso, principalmente. Porque é muito fácil você dar um clique e depois foi debitado não sei quanto no seu cartão de crédito e o arrependimento pode ser gigantesco. Né? Aplicativos dentro de um celular podem ser um benefício, seja quando você está no supermercado, você consultar para ver se uma empresa é mais sustentável ou não e seus produtos. Tem alguns guias para isso. É isso que eu ia falar, é fácil para o consumidor, para o internauta ter acesso a essas comparações? Alguns recursos. Já existe um guia internacional que chama Good Guide. Tem alguns produtos brasileiros, mas são poucos. Você coloca o código de barras ou aquele QR Code e ele já te diz o ranking daquele produto em relação aos concorrentes. Então isso é super importante para o consumidor ter um repertório. Gente, se a empresa tem reclamação, se não tem, se desmata, se tem trabalho infantil, se não tem. Você vê isso tudo. Nossa, mas infelizmente é uma iniciativa internacional ainda. Essa seria uma receita de bolo, por exemplo. Muito boa, de um bolo de um maravilhoso, bolo maravilhoso, né? E aí você faz a escolha conscientemente. Exato. Mas se existem esses recursos positivos, por exemplo, em alguns supermercados aqui, você tem aquele código quadrado, ele diz de onde veio produtos orgânicos. Qual a fazenda, quem é o produtor, que tipo de... se é orgânico, não teve agrotóxico. Então você tem o que se chama da rastreabilidade do produto. E isso assegura que ele não está contribuindo para desmatamento, por exemplo. Isso já existe aqui. Isso já acontece também para carnes, peixes. Esse é um aspecto positivo. Porque nós fizemos teste de peixe, a gente não conseguiu rastrear? Saber a rastreabilidade do peixe. E aí você não sabe, não né? Sabe. Foi pescado com mercúrio? Ou não. Arrasto? Quer dizer, às vezes tem até, vamos dizer assim, indícios, né? De que poderia estar vindo de alguma região onde o mercúrio estaria presente, mas não tem como rastrear. Então, a carne começou agora, mas aí entra na pressão das ONGs, política, e foi um acordo do setor que, a partir de pressões internacionais, assumiu a responsabilidade por causa da reputação. Então, no fundo, a gente tem que ter mudanças de políticas públicas, na oferta de produtos, do consumidor, da sociedade e inovação tecnológica. Não é simples. O risco tecnológico, só para finalizar, é no celular também eu comprar e quando eu ver eu estou gastando e fazendo compras de coisas que de fato eu não preciso. Então tentar resistir a essa tentação. Conter essa impulsão. Impulsão, que é ruim. É mudança de comportamento. E na verdade, ontem eu estava conversando com um colega e a impulsão está em... Acho que todo mundo tem uma impulsão. Ou é na comida, ou é na bebida, ou é no cigarro, ou até mesmo no esporte exagerado que vai lesar um monte de músculos. Estava entrevistando um médico aqui, ou é a impulsão... Né? Então, o do consumo, vamos tentar segurar um pouco. Né? Nós temos casos emblemáticos no mundo de denúncias de aumento de um produto de 0,01 centavo e a comunidade toda protestou, ninguém comprou, a empresa teve que voltar atrás. Não é? Eu tenho certeza que o Dalberto conhece outros casos emblemáticos fora do Brasil de mudança de comportamento da empresa, que eu acho que isso é o consumo consciente, não é isso, Dalberto? Sem dúvida. Parte da gente acaba transformando o coletivo, a gente mobiliza os outros, inspira, e as empresas têm que ou seguir pelo mercado ou pela legislação, ou porque elas querem estar de fato à frente e ter uma oferta mais sustentável de produtos, se diferenciar. Eu tenho a impressão que a Marinê já deve ter vivido uma situação de mudança de comportamento mercê da pressão das ações que vocês fizeram.
Foi tranquilo? Foi gostoso Não, ver a não, empresa? olha, no começo, lógico, nada é tranquilo, até porque a empresa não aceita. Ela não aceita que entidades de consumidores façam proposta de mudanças. E eu posso dar um caso muito bom, que foi o freio ABS, airbag, que fizemos teste para demonstrar que o consumidor brasileiro estava sofrendo riscos de vida. Né? Então, compramos um carro aqui, mandamos o carro ser testado na Alemanha, o carro foi testado e o mesmo carro que era exportado, então que ficava para consumo interno, não tinha segurança adequada, e o exportado sim. Confrontamos os dois. Nossa. Então, a partir daí, nós começamos a mostrar para o consumidor que valia a pena investir na vida, na segurança e não na maquiagem do produto. Então, isso foi realmente uma transformação. Né? Não só para a empresa, porque começou a ver que o mercado brasileiro já não era aquele mercado que aceitava tudo, o brasileiro já não estava aceitando tudo, e é lógico que houve uma mudança de comportamento enorme. Então, maquiagem de produto deixou de ser utilizado, foi criado o Latin NCAP, que avalia carros novos com mais segurança, e o consumidor começou a perceber isso. E estamos trabalhando também com outros países para que essa consciência seja repassada e que os carros melhorem. Parabéns, parabéns. Aliás, não só por essa campanha, né, Marinês? Mas eu conheço o seu empenho. Parabéns, muito legal essa... Você vê, as coisas acontecem não como gostaríamos, naquele time, naquele momento, mas nós temos que construir para acontecer lá na frente, né? E é isso que nós mais fazemos. Que legal. E você, alguma mudança espontânea de comportamento de empresa, fora do Brasil ou no Brasil, você já presenciou, Adalberto? Olha, eu acho que fora do Brasil essa tendência de aluguéis, compartilhamento é importante. Empresas que vão trabalhando com mais materiais reciclados. Tem uma empresa de carpete internacional que já está no Brasil também, que a meta é ter 100% de todo o carpete produzido a partir de material reciclável, que é super legal. Eles estão usando agora redes de pesca para produzir carpetes, né? E toda essa tendência de reutilização de matéria-prima, no Brasil a gente já tem alguns recursos que auxiliam. Por exemplo, do ponto de vista da reciclagem e da destinação dos resíduos, é um website que chama ecycle.com.br, que o consumidor pode, eu tenho um material para descartar e eles vão indicar o melhor local para você descartar. Né? Que legal. Isso é super importante, já vai para uma cooperativa. E são novos negócios que surgem. Né? Nesse mundo mais sustentável, outras oportunidades surgem. Então, se de um lado tem empresas que precisam ser pressionadas para incluir o ABS, para incluir o airbag, né? Para, de fato, elas andarem na linha e darem ao consumidor brasileiro o respeito que elas, de fato, já oferecem lá fora, outras podem perceber aí oportunidades de inovação. O que a gente vê? Produção, consumo tem que estar junto, sociedade embaixo e o governo em cima. Então, não é tão simples. Todas essas frentes têm que andar ao mesmo tempo. E, de certo modo, a internet pode ser um recurso. Eu tenho certeza disso. Bom, nosso tempo acabou. E passa muito rápido, né? Marinês, de novo, obrigado por ter vindo. Um prazer revê-la. Vejo que você continua uma guerreira, combatida. Né? Obrigada. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada. Eu acho que é bom mostrar o trabalho que é feito, né? Com certeza. Como ele é construído. E então a gente agradece muito essa oportunidade, Rosana. E é um trabalho que, sabe por que vale a pena? Porque está preocupado com a sociedade, como uma coisa só, como um coletivo, que eu acho que está faltando isso. Se nós temos alguma responsabilidade em tudo isso que está posto, eu acho que falta ainda para nós a noção do que é uma coletividade, do que é o bem público, não é? Para que a gente realmente possa estar lá no primeiro mundo. Norberto, grande prazer recebê-lo aqui. Obrigada por toda essa gama de informações. E continue com esse trabalho, porque eu acho que você trouxe dados que eu desconhecia, não é muito a bandeira com quem eu atuo, mas obrigada, muito importante. Eu que agradeço a oportunidade e queria deixar o convite para o consumidor visitar o website do Acatu, é acatu.org.br,
E fazer um alerta, né, sobre a questão do que você colocou de bens públicos e recursos públicos, né? A terra tem que ser vista como recurso público, a água e a energia também do ponto de vista de que ele é finito e pode se esgotar. Em São Paulo a gente está tendo essa crise da água exatamente por falta de conscientização, por consumo que leva ao desperdício e também por, evidentemente, consequências das mudanças climáticas. Se hoje a água, amanhã vai ser energia e mais para frente, quem sabe, os alimentos ou qualquer outro produto. E aí a gente lembra daqueles filmes, né, pré-históricos, nós nas trevas, Exato. Não é? E ainda sujo, quer dizer, não dá, né? Não dá. Não dá, certo? E eu vou deixar o site da Eu Proteste, ia onde pedir. nós temos não só os testes comparativos, mas todo o trabalho desenvolvido. Nós temos agora um especial da Copa, não só com os direitos, mas todos os testes que nós fizemos, instrumentos barulhentos, a bola, a brazuca foi testada, que é o www.proteste.org.br. Muito bem. Queridos internautas, vocês sabem que eu continuo com essa camisa cor-de-rosa, vou continuar, unidas podemos muito mais. Eu acho que são tantas bandeiras nesse Brasil, mas tem uma que para mim, Rosana Chiavassa, tem sido prioridade absoluta, que é a violência contra a mulher. O Brasil está no 7º lugar de maior violência doméstica contra a mulher do mundo. Nós somos maioria na população, nós somos as mães, nós somos as namoradas, nós somos as esposas, nós somos as filhas, nós somos as primas, nós somos, enfim, nós fazemos parte da história e do cotidiano do homem. Então, esta é uma luta de homens e mulheres por uma sociedade mais justa. Enquanto tivermos mulheres sendo espancadas, sendo assediadas de uma forma vergonhosa, né, nós não teremos uma sociedade justa. Portanto, vem com a gente, nós estamos nessa campanha da habitação, é um grupo de advogadas, é a ASAS, a Associação das Advogadas do Estado de São Paulo, e a Casa de Isabel. Nós temos que combater a violência contra a mulher. Vem com a gente nessa luta. Grande prazer, até semana que vem.